Por que o senhor acha que Jesus é o arcanjo Miguel? Arcanjo significa um anjo-chefe. Apesar de haver outros príncipes, ele é um príncipe diferenciado porque ele tem uma função de arcanjo, é isso? É o anjo-chefe. O senhor disse? Então, olha só, quando vocês dizem assim que Miguel é anjo, eu não tenho nada na Bíblia que me diga que ele é anjo de espécie angelical. Eu tenho uma função, que Miguel, ele é arcanjo. O fato dele ser o arcanjo não torna ele... O fato dele ser chefe dos anjos não significa que ele é anjo? Não o torna anjo. E o tema do debate de hoje é: será que o arcanjo Miguel era o próprio Jesus? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Por que o senhor acha e entende que Jesus é o arcanjo Miguel? Olha, quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe o seguinte: existe uma verdade, ok, a verdade é absoluta, né? Mas o conhecimento dessa verdade, ele é progressivo, né? Eu percebo que nas escrituras, a forma como Deus se revela é uma maneira mais compreensível para o ser humano, para que de pouco em pouco o ser humano possa vislumbrar realmente como ele é, né? Perfeito. Então, quando eu olho para a figura do arcanjo Miguel, eu percebo o seguinte, que na revelação do arcanjo, existem elementos que não podem ser considerados apenas como um anjo, né? Então, deixar muito claro aqui, nós não acreditamos que ele é uma criatura, né? Isso existe uma diferença aí até com os TJs, né? Nós acreditamos que ele é Jesus Cristo, ele se manifesta, ele aparece, ele tem suas funções e aparece nessa forma de arcanjo Miguel. A senhora não acredita que Miguel seja uma criatura? Não, de maneira alguma. Certo. De maneira alguma. Então, existem elementos nesta revelação para o homem, onde ele está em batalha, onde ele está em questão de ressurreição, defendendo o povo. Perfeito. Então são atributos que Jesus Cristo já opera desde o início do mundo. Como ele já falou bastante, dá um exemplo desse e gostaríamos de ouvir a fundamentação bíblica que levou o senhor a entender que ele realmente é Jesus. Então eu queria pensar no raciocínio. Quando eu vou para Daniel, é um livro profético, é um livro que apresenta a história da redenção e é em ciclos. Capítulo 2, temos a estátua, aí vem uma revelação do futuro, depois nós temos capítulo 7 e a gente persegue. Eu tô meio ofegante aqui, eu vim correndo. Imagina. Eu vim correndo para poder chegar aqui. Então a gente percebe o seguinte, que existe uma progressão da revelação, certo? Então quando você olha para o capítulo 2 de Daniel, você vê a pedra. Cristo, a pedra. Versículo 44. Ok. Depois você avança mais um pouco, aí você tem o capítulo 7, e aí Jesus é o Filho do Homem. Depois você avança mais um pouco no capítulo 10, aí já aparece ele como um dos príncipes. Depois você avança mais um pouco, aí você tem ele como o príncipe, no momento da ressurreição, no momento final. Então eu percebo que o arcanjo Miguel, no livro de Daniel, ele é dado para nós pistas, é uma revelação progressiva de quem é esse salvador, esse intercessor, esse que luta pelo povo, certo? Essa seria a fundamentação, né? Uma delas, né? Eu percebo perfeito. que existe uma progressão. A gente não tem todas as respostas lá em Gênesis, aliás, nem hoje tem todas as respostas, né? Então, de novo, Cristo, em toda a Bíblia, nunca é referido como um dos principais príncipes. Nunca é referido como seus príncipes ou o grande príncipe da Bíblia. Você não encontra isso. E aí, quando você vai para essa questão do arcanjo, ele é reconhecido como o quê? Chefe dos anjos. Arcanjo significa um anjo-chefe. Deixa eu só fazer uma pergunta para o pastor Adriano. O senhor entende, então, que, por exemplo, Daniel, capítulo 10, versículo 13, ali está escrito, e Miguel, um dos primeiros príncipes. O senhor entende que, além desse príncipe, tem outros, mas, apesar de haver outros príncipes, ele é um príncipe diferenciado porque ele tem uma função de arcanjo, é isso? É o anjo-chefe. O senhor disse? Então, olha só, quando vocês dizem assim, que Miguel é anjo, eu não tenho nada na Bíblia que me diga que ele é anjo de espécie angelical. Eu tenho uma função,
que Miguel, ele é arcanjo. O fato dele ser o arcanjo não O torna fato ele... dele ser chefe dos anjos não significa que ele é anjo? Não o torna anjo. Por exemplo, que Aparentemente, arcanjo vem de arre, que é cabeça. Então ele é chefe dos anjos. É um comandante. Ele é um príncipe, mas é o chefe dos anjos. Seria isso? É, função. Uma função. Uma função. Se nós pegarmos, por exemplo, o dicionário de Strong, ele vai dizer claramente lá que arcanjo é um anjo-chefe. É um anjo-chefe. Então, Arcanjo aí que- significa anjo-chefe. Certo. E aí, o que o senhor... o que eu vejo assim é a gente inferindo coisas. Eu creio que o arcanjo Miguel, ele tem todos os atributos e funções que Cristo, por exemplo, o arcanjo Miguel, ele é defensor do seu povo. Jesus é o nosso intercessor. Você vê o arcanjo Miguel em situações de ressurreição. E nós vamos encontrar Aonde? Jesus. De ressurreição, sim. Ressurreição. Ah. E nós temos Jesus, ele é o Senhor da vida, né? A ressurreição e a vida. Na minha ideia, naquilo que eu vejo, o arcanjo Miguel é um com os seus anjos, mas ele não é anjo, mas ele tem essa função de comandar, né? Interessante. Ele tem os seus anjos. Jesus volta com os seus anjos. A gente não tem nada na Bíblia. Quer ver uma coisa interessante? Aonde na Bíblia nós temos hierarquias de anjo? Existe hierarquia angelical. Então mostra o texto, porque é o que tá vendo? É inferência. Nós fazemos inferência. Nós criamos classificações de anjos, e aí a gente coloca, não, querubim é porque ele está ali perto de Deus, então ele está ali mais forte. Não, tem os serafins. Só que aí já é um outro assunto, mas quando você vê querubins e serafins... Você acha que o arcanjo não é superior aos anjos? Não. E o arcanjo não é uma categoria de anjo? Para mim, arcanjo... Querubim, arcanjo, não, serafim, mim, não são categorias biblicamente angelicais? não tem. Não, então eu estou falando desde o começo. Para mim, Jesus, ele é um com seus anjos, mas ele não é anjo. Ele é o líder dos anjos, ele tem essa função. Qual é a identidade dele? Miguel. Quem é como Deus? Não existe outro, então, não sei o próprio Deus. Miguel não é um personagem distinto de Cristo. Não, é o próprio Cristo. Não quando é ele é a teofania, a revelação que ele tem, quando ele está em situações de ressurreição, de combate e de revelação. Algumas situações de ressurreições, por gentileza. Daniel do texto agora. Não, Daniel 12. Daniel 12, versículo 12. Vamos pegar lá, verso 1, né? Onde Miguel está ressuscitando. Não diz claro. Não, peraí, calma. Nós estamos falando aqui, ó, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos seus filhos, os filhos do povo de Deus. Diz que vai ressuscitar. Então, aqui nós já temos, Miguel defendendo o povo de Deus. Certo. Eu não encontro outro anjo, a não ser o anjo. Em que período isso vai ocorrer? Para mim é para frente. Lá na grande tribulação, seria? Isso, aí é um outro assunto, mas é para frente, tá? Tá. Então, aí quando você discorre o texto onde Miguel se levanta, diz que ele vem para defender seu povo, e aí haverá a ressurreição, para a vida eterna e outros para a morte. Isso é concomitantemente, logo em seguida, a defesa já ressuscita? Aí seria um outro assunto. Mas enfim, aí você vai para Jesus, no capítulo 5 de João, texto que vocês conhecem, aí aparece Jesus falando, naquele dia vão ouvir a voz do Filho do Homem. Né? Aí depois você tem o texto tão conhecido. Isso. Aí, interessante que quando você lê alguns versos antes, aparece o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Ele diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem, estou no verso 3, né? A verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, o que não tem esperança. Pois se cremos em Jesus, ele vai falando, cremos em Jesus, né, que morreu e ressuscitou, assim também Deus, aí aparece a figura de Deus, mediante Jesus trará a companhia dele os que dormem. Pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte, nós os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Interessante que não envolve anjo nenhum aqui em ressurreição. É isso que eu quero, o detalhe. O detalhe da ressurreição envolve Deus e envolve aqui o arcanjo e a trombeta de Deus. A ordem vem de Deus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando você vai lá para João, é Jesus que fala e eles ressuscitam. É aquilo que eu estou falando no começo. Tem
pata de pato, pena de pato, bico de pato, mas não é pato. Então, assim, pra mim é complicado isso. isso. A gente já até discutiu isso no início, né? Depois Sim. o telespectador, o internauta pode rebobinar aí, ver a nossa explicação. Mas o que o senhor diz? Então, o fato de Jesus vir com a voz de arcanjo, isso não prova que Jesus é Miguel. O texto diz que todos os anjos o acompanham Jesus aí na sua segunda vinda. Então, isso inclui quem? O próprio arcanjo Miguel. Será ouvido junto com o toque da trombeta de quem? Do Senhor. O Senhor terá voz de arcanjo e o Senhor dará o quê? Um grito angélico que vai ressuscitar os mortos. O fato de você ter aí voz de arcanjo não significa que é Jesus. O fato dele, por exemplo, voz de trombeta, ele é trombeta. Eu sou o pão da vida, ele não é uma baguete. Então, o fato de ter aí voz de arcanjo não significa que ele é um anjo. Então, mas eu volto na tecla. Jesus diz que ouvirão a voz dele. Nós temos desde o começo, a gente nem entrou no anjo do Senhor, né? Como o senhor falou, eu acredito que o anjo do Senhor é Jesus pré-encarnado, tal, a manifestação dele, tal, aquela coisa toda. E que esse anjo do Senhor, ele tem evidências e também coisas que acontecem que também se assemelha ao arcanjo. Então, na imagem completa, desde o começo, existe uma progressão indicando que Jesus, pré-encarnado, ele tem uma função de liderança. Interessante, ó. Voz de arcanjo e trombeta de Deus. Parece que é um momento de um exército acordando para a batalha. E quem é o grande general? A escrita de Paulo ali, a ideia é que quando, dada a ordem do chefe geral, Deus, Pai, aí nós temos aí agora a voz do príncipe, entende? E ressoar da trombeta de Deus, os mortos virão. Então, assim, eu não vejo anjo ali. Aí o senhor fala, não, mas quando Jesus voltar, vai vir com todos os anjos. Ok, eu concordo. Mas o elemento arcanjo, ele tem uma função a mais, diferente dos anjos. Para mim, arcanjo é função. Identidade, Miguel. Ok? Agora, essência, o que é o príncipe? Aí a gente tem que discutir agora, buscar uma revelação do que seriam esses príncipes. Eu tenho uma ideia louca aqui, vamos chamar de herege, mas por que não pensar que é um dos príncipes? O senhor não percebe que poderia ser Trindade, algo parecido? A nossa divindade, um dos... Olha, o que você acha? Já que você me envolveu, né? Assim, um bom diálogo, gostei de dialogar contigo. Pena que não teve. Mas a gente pode marcar um aqui sobre imortalidade da alma, tá bom? A minha dificuldade, lá em Tessalonicenses 4, é realmente enxergar um anjo. Realmente ali, né? Voz de arcanjo não significa que tem um arcanjo, porque é voz de arcanjo. Falta ali o artigo masculino. Alguns dizem voz do arcanjo, como se tivesse o arcanjo. E ainda que se tivesse o arcanjo, nós temos vários arcanjos. Quem é esse arcanjo? Não está descrito. Agora, você entende que essa voz de arcanjo é a mesma voz daquele João capítulo 5, versículo 28 e 29, que é a voz voz que o Filho do Homem dá. Só que aqui tem um pequeno probleminha, e depois o senhor vai fazer a reflexão, até porque o nosso horário já está avançado. Logo no início, assim, olha, o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é esse Senhor? Senhor Jesus. Então ele está identificado. É o Senhor Jesus. Só que ele vem com alarido. O que é alarido para o senhor? Alarido? Barulho? As trombetas? Enfim, é algo estrondoso? Não? É o que todo mundo pensa. Pode chegar em casa, dar uma conferida. Alarido significa voz de comando. Ok. Só que o Senhor já desce do céu com a voz de comando. Então, essa voz de comando, ela já é dada. Essa voz é como de arcanjo, mas não é voz de arcanjo e nem do arcanjo, porque o arcanjo não está presente. Mas não se iguala. Logo depois... Não se iguala a voz... Não, porque ele já vem com ela. Porque, então, por isso olha só, eu sou Deus, eu tenho a voz suprema sobre tudo. Certo. Aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho a voz suprema sobre tudo. Só que ele vai se igualar à voz de um ser... Não, mas isso não tem nenhum problema. É como o exemplo que o senhor deu daquele ser de Daniel, capítulo 10. Se eu mostrar para o senhor que tem um anjo
que aparece depois da ressurreição do Senhor Jesus. Ele está ressuscitado e ali aparece um anjo que não é Jesus e que tem as mesmas características que foram apresentadas em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 até o versículo 19. Ele era o aspecto de relâmpago, as vestes resplandecentes, mesmas características. Então o fato de ter as mesmas características não torna aquele anjo o Senhor Jesus. Então, da mesma sorte, é alarido. Depois o senhor examina, não precisa aqui, Não, gente. muito bom. Até porque senão vai parecer que é o debate entre nós. Não, é uma conversa aqui entre nós. É como o senhor me convidou para opinar, né? Mas depois dá uma examinada. Ok. Aí o senhor vai ver que é uma voz de comando, porque ali Paulo ele tinha muita afinidade com termos militares. Sim, Esse é um termo então, militar. ok. Ele é um termo militar. Mas era Opa. Eu gostaria de citar uma literatura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um órgão oficial da igreja chamado o Sinal dos Tempos. Aqui, no Sinal dos Tempos, 6 de junho de 1911, está dizendo que ele se tornou um anjo entre os demais anjos. Então, o que a gente vê aqui? Jesus não era apenas um homem que estava aqui na terra. Simplesmente se tornou o arcanjo Miguel na tentativa de redimir quem? Os anjos que se rebelaram. Olha quanta heresia nós vamos encontrar nessas declarações da igreja. Então isso também está nas narrativas do grande conflito. Adriano, eu sei que você é uma pessoa honesta, não questiono isso. Sim. Okay, mas você agradeço. tem que observar essas declarações da igreja. Por quê? Porque elas estão em conflito com a Bíblia. Tem uma resposta. Sim, Jesus se tornou... isso era a igreja lá no início. Não. O próprio texto que o senhor leu é que o senhor já vai lendo num pressuposto, né? Jesus, ele vem entre os homens. Ele é 100% homem com todos os nossos problemas. E a única coisa... Jesus, ele se encarnou, verdade, ele se encarnou. Isso, e pra quê? Pra salvar a Mas humanidade. ele não é um homem igual a mim. Pra que ele se Igual a mim, tornou não é. anjo, então? Pra quê? Acabei de explicar antes pro senhor. A Pra quê? ideia é estar ali para liderar, para estar com os anjos no Aí momento ele vai de situação. voltar como um anjo também? Não, não, a Bíblia não diz isso. Aí o senhor Eu dizendo. queria saber de você se Não. ele vai voltar como o arcanjo Miguel. Ele vai vir como Jesus Você está Todo-Poderoso. esperando? o papo tá... É isso aí, meus amigos. Qual o seu lado neste debate? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.